Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um. Mais um dia aqui para gravar esse vídeo. Hoje eu queria estar lendo o que está escrito em João 3,16, um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E também o que está escrito em João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Aleluia. Então, nesse versículo, João 3,16, é um versículo que todos conhecem, e a gente costuma dizer que ele é um versículo que resume o evangelho do Senhor, né? Porque fala de Deus, que Deus entregou o seu único filho, né, para morrer por todo aquele que crê, né? Aleluia. Mas nós precisamos entender que Jesus estava com Deus, né? Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, Deus fala: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Aleluia. E quando Deus falou, haja luz, né? Haja os luminares, né? Todas as coisas foram criadas pela palavra. Jesus é o verbo, ele estava aqui no princípio, era o verbo, aleluia, era a palavra, né? Então Deus usou da palavra para criar todas as coisas. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Jesus é Deus, glória a Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, aleluia. Então, através de Jesus foram feitas todas as coisas, através da palavra, né? Jesus é o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, aleluia. Jesus estava com Deus, e através de Jesus todas as coisas foram criadas, como eu li aqui agora. E nesse versículo nós entendemos que Deus tinha um filho, né? Porque Deus amou o seu único, entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia. Então tinha um filho, aleluia, é o único filho de Deus. E através dele foram criadas todas as coisas. E Deus pegou esse único filho e entregou por amor às nossas vidas, como está escrito, né? Em João 3,16, que nós acabamos de ler. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo que crê. Mas todos estão salvos? Todos estão salvos? Não. São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas nem todas as pessoas estão salvas. Mas estão salvas aquelas que entendem essa palavra, que entendem que Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que entender também que somos todos pecadores. O Senhor diz na sua palavra em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A condição do homem é pecador. Em Romanos também, 3:23 está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos somos pecadores. A palavra do Senhor também, em Romanos 5:12 está escrito, quando Adão pecou ali no jardim do Éden, e Deus nos dá o entendimento de que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Através de Adão. E através de Adão, todos se fizeram pecadores, né? Está escrito em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, nós nascemos numa natureza pecaminosa já, né? Em pecado concebeu a minha mãe, disse Davi. Então nós herdamos, né, essa herança de pecado, né, de uma natureza pecaminosa de Adão, porque somos todos descendentes de Adão. E as nossas atitudes são o fruto dessa natureza pecaminosa, né? Então nós precisamos de um Salvador, porque no Jardim do Éden, Adão e Eva não tinham pecado. Antes da queda, não tinham pecado, eles andavam com Deus, eles estavam ali tendo acesso à presença de Deus, tinha um diálogo com Deus, uma comunhão com o Senhor, mas quando Adão pecou, desobedeceu a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou para ele que não fizesse, ele acabou morrendo espiritualmente, e assim, morrendo espiritualmente, separado de Deus. Mas Deus tinha uma solução para tudo isso, né? Ele tinha uma solução, ele entregou o seu único filho, né? Por amor às nossas vidas, né? Como diz o versículo que eu li, Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que Deus amou o mundo? Qual é a extensão desse amor? Até onde esse amor pode chegar?
até onde ele alcança. Esse amor alcança todos os lugares, aleluia. Quais as barreiras que esse amor pode transpor? Todas, aleluia. Deus amou todos os povos, línguas, Deus amou toda a humanidade, todas as raças, de todas as épocas. Deus oferece o seu amor a toda criatura. Nem todos estão salvos, mas aqueles que não estão salvos é porque rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram a Jesus, ou porque ainda não ouviram a palavra do Senhor. Mas o Senhor oferece o amor a todos. Essa extensão do amor de Deus alcança todos os povos em todas as épocas. Aleluia. Desde o começo, desde quando Adão saiu ali do Éden, é oferecido esse amor, porque no Velho Testamento eles viviam na fé, na promessa de que viria um Salvador. Hoje nós já temos um Salvador, porque Jesus já veio a essa terra, né? E a nossa fé é que Jesus voltará a buscar a sua igreja. Mas aqueles que creem em Jesus, que ele voltará, e aqueles que creram que Jesus viria pagar o preço do pecado, creram, estão salvos, glória a Deus, aleluia. E de tal maneira, qual é a profundidade desse amor? Qual é a profundidade desse amor? Aleluia. Ele não amou só os bons, ele amou todos, sem acepção de pessoas. Ele amou incondicionalmente, sem medida, do menor pecador ao mais pecador. Aleluia. Não tem acepção de pessoas. Aleluia. Ele alcança todos os tipos de pessoas. Às vezes você acha, ele pecou, ele fez tão errado, tanta atrocidade, coisas horríveis, ele não merece ser salvo. Mas nós não merecemos, ainda que fizemos pequenos pecados. Não merecemos ser salvos. Nós seremos salvos sim, pela nossa fé no sacrifício de Jesus naquela cruz, porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho, aleluia, glória a Deus, aleluia, para morrer no nosso lugar. Então o Senhor Jesus é a razão da nossa salvação, aleluia, glória a Deus. Nós temos que entender que para Deus não importa se o pecado é grande ou pequeno, é pecado, né? Então, Jesus morreu pelo pecado grande, pelo pequeno, não importa. O amor dele alcança todas as vidas. A única coisa que é necessária é que as vidas, que as pessoas, que nós nos acheguemos a ele, entreguemos a nossa vida a ele. Aleluia! Ele morreu a nossa morte. O salário, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Aleluia, nós temos que entender isso, porque às vezes nós achamos que pelas nossas boas obras, ou porque nós não matamos, não fazemos tantas coisas, então nós temos direito a ser salvo. Ninguém tem direito de ser salvo, ninguém merece a salvação. Mas Jesus pagou o preço. Se você tem Jesus, você tem a salvação. Quem tem o Filho tem a vida, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ele deu o seu único Filho. Qual é a prova desse amor? Aleluia, glória a Deus. Está escrito em Romanos 5:8, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não precisamos ser perfeitos. O Senhor Jesus morreu pelos pecadores, morreu pelas nossas vidas. Ele prova o seu amor, Deus prova quando entregou o seu único filho. Alguém de nós entregaríamos os nossos filhos, um dos nossos filhos, para morrer por alguém? Não, eu acredito que não. Mas Deus entregou o seu Filho por amor às nossas vidas. Ele entregou o seu Filho. Em Isaías 59:2 está escrito assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós estamos separados, nós temos que entender, sem Jesus nós estamos separados da presença do Senhor. Está falando aqui no versículo, mas as vossas iniquidades fazem separação, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Quando nós temos Jesus como Senhor nas nossas vidas, quando nós cremos, para todo aquele que nele crer não pereça, através de Jesus,
Nós temos acesso à presença do Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. O preço do pecado era a morte, como eu falei, e Jesus morreu a nossa morte, pagando assim o preço do nosso pecado. Ele morreu, ele foi lá naquela cruz, era para mim, aquela cruz era para mim, era para você, mas ele foi naquela cruz, né? E antes daquela cruz, todo o sofrimento que ele passou, né? Aquela coroa de espinho que entrou na sua testa, né? Sangrou a sua testa, aquelas chibatadas que foram dadas pelos soldados romanos nas suas costas, era para mim, era para você. Porque nós somos pecadores, mas nele não havia pecado. Ele era o Filho de Deus, glória a Deus. Todo aquele sofrimento foi por mim, foi por você, por amor à sua vida, glória a Deus. Em Romanos 6:23 está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito é de graça de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia! Jesus veio a essa terra sem pecado, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Vamos ler Isaías. Glória a Deus, aleluia. Isaías 53, que fala um pouquinho disso. Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia! Então Jesus foi transpassado, todo o sofrimento de Jesus não foi por ele, pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, foi pelos nossos pecados, como diz a palavra, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, porque nós transgredimos a vontade do Senhor, porque nós fazemos aquilo pela nossa natureza pecaminosa, nós fazemos aquilo que é mal perante o Senhor, mas Jesus pagou esse preço, ele morreu, ele pagou o preço do nosso pecado, aquilo que era para nós passarmos, ele passou no nosso lugar. E como diz aqui em Romanos, porque o salário do pecado é a morte, nós teríamos que morrer espiritualmente, morrer eternamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia! E continua o versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quais as consequências desse amor? Esse amor maravilhoso de Jesus que veio a esse mundo, tomou um corpo, né? Veio em forma de homem para poder pagar o nosso pecado. Porque ele não poderia vir a esse mundo de outra forma. Ele precisava de um corpo, ele precisava pagar o pecado no nosso lugar. Então ele tinha que vir num corpo de carne, como nós. Ele se esvaziou da sua glória e veio para essa terra para pagar o preço do nosso pecado. Quais as consequências desse amor? Esse amor nos livra da condenação eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Somos seres eternos. E essa morte eterna é separada de Deus. Quem não tem Jesus não vai junto de Deus, vai estar separado de Deus. É uma morte eterna. A palavra do Senhor diz que é um lago de fogo, de enxofre preparado para Satanás e para aqueles que desobedecem, para aqueles que não têm Jesus. Esse amor nos livra da condenação eterna, esse amor nos livra da ira vindoura, essa ira, esse sofrimento eterno. O Senhor nos livra através de Jesus. Ele nos livra do lago de fogo, como eu falei, pela eternidade. Não terá fim. É um sofrimento eterno. Se você tiver Jesus, você vai com Deus. Se não tiver, é um sofrimento eterno. Então você pense assim, eu sofro aqui, mas quando eu morrer eu vou descansar. Vai descansar se você tiver Jesus como Senhor. Senão é um sofrimento eterno. A ira de Deus
pelos nossos pecados é apaziguada através de Jesus. Então, quando Deus olha para os nossos pecados, Ele olha para nós que temos Jesus e olha o sacrifício do Filho dele. Ele olha que Jesus pagou o preço, a dívida foi rasgada. É como se você tivesse uma dívida num banco e Deus fosse lá e pagasse essa dívida e você ficasse livre. Mas você precisa ir diante do gerente e falar para o gerente: eu aceito esse pagamento. Eu aceito que Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Eu aceito o sacrifício de Jesus. Eu entrego a minha vida porque Deus entregou o seu único filho pela minha vida. Então eu entrego a minha vida a Jesus. Ele entregou, ele morreu por mim. Ele pagou a minha dívida. A minha vida é dele, ele me comprou para Deus. Aleluia, eu aceito esse pagamento da minha dívida espiritual. Glória a Deus, aleluia. Através do amor sacrificial de Jesus, a ira de Deus é apaziguada. Através desse sacrifício, passamos da morte para a vida. Uma vida eterna com Deus, aleluia. Mas é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que eu estou falando, vida eterna. Glória a Deus. Através desse amor recebemos a graça, um favor que nós não merecemos. A dívida era nossa. Mas Jesus pagou, foi lá e pagou com o seu sangue. Aleluia, glória a Deus. Em Tito 3,7 está escrito: para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. E também em 1 João 5:11. E o testemunho é este, que nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Glória a Deus, está em Jesus. Muitos não entendem, ficam buscando outros meios para serem salvos, para serem abençoados. Ficam buscando aquilo que não pode salvar. Glória a Deus, buscando a criatura. Mas é Jesus que nós temos que buscar. Em João 3,35 está escrito: e o testemunho é este: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É como eu disse, se nós não temos Jesus, nós iremos para a condenação eterna, para a ira vindoura, como diz a palavra. Se nós estudarmos mais um pouquinho, a gente vai ver. Deus é amor, Ele entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê. Então nós temos que crer no Senhor Jesus, nós temos que conhecê-lo, nós temos que buscá-lo. Nós temos uma escolha a fazer nessa terra. E a nossa escolha aqui nessa terra vai determinar uma vida abençoada aqui e uma vida eterna com o Senhor. Sabe por que essa pregação? Porque às vezes nós estamos sendo negligentes. Muitas pessoas ao nosso redor precisam ouvir a palavra, precisam saber desse amor, precisam conhecer esse amor. Pessoas do nosso meio social, da nossa família, precisam conhecer esse amor. E muitas vezes nós estamos sendo negligentes, como servos do Senhor, conhecendo a verdade, estamos sendo negligentes. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Muitas delas vão crer. Muitas não vão crer, vão rejeitar. Isso tem acontecido desde o começo da humanidade. Muitos rejeitam a palavra do Senhor, mas nós precisamos nos esforçar para falar da palavra do Senhor, porque muitos precisam crer nessa palavra. Muitos precisam entender essa palavra, entender que precisam unicamente de Jesus, de mais nada. Precisam unicamente de Jesus. Aquele que tem o Filho tem vida eterna. Aquele que tem Jesus, só Jesus. Você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de um são isso, um são aquilo. Você não precisa fazer nada. Você precisa crer, precisa confiar, precisa receber do Senhor. Como está escrito aqui, como eu falei para vocês, né, ele é oferecido. Essa palavra tem sido oferecida. Né? Elas são joias eternas, elas são preciosidades, tesouro, né? Como disse o Senhor Jesus, né? Glória a Deus.
o tesouro que muitos rejeitam, né? Às vezes dão tanto valor para as coisas materiais e para aquilo que é eterno, né? Se preocupam tanto com as coisas materiais aqui nessa terra, mas muito pouco com as eternas, né? De verdade, né? As eternas que nos espera, né? Aquilo que nos espera. E às vezes as pessoas estão tão na correria, né? Se preocupando com o dia a dia, com o ganha-pão, que está tão difícil. Os dias são maus, diz a palavra do Senhor. Mas eu volto a dizer para vocês que o mais importante é se preocupar com aquilo que é eterno, né? O Senhor Jesus fala: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Todas as épocas foram, pessoas tiveram aflições, servos de Deus, aqueles que não são servos de Deus tiveram aflições, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida, né? É o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, glória a Deus. Então nós temos que nos preocupar com aquilo que é eterno, porque tudo isso vai passar. Talvez coisas piores venham, mas a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, né? A nossa fé tem que estar na palavra do Senhor. Nós temos que estar firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, né? Assim nós somos inabaláveis. Assim nós somos vencedores, como diz o Senhor, né? Glória a Deus. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Então que você possa receber essa palavra, que você possa falar desse amor de Jesus, né? Que alcança todos os povos, línguas, todos os tipos de pessoas. Esse amor que ainda estamos vivenciando aqui nessa terra, né? Que é a época da graça, o tempo da graça, que esse amor ainda é oferecido. Porque vai chegar um dia que muitos vão buscar, mas não vão encontrar, porque o tempo da graça vai passar, vai acabar. Mas esse é o tempo de nós falarmos do amor de Jesus, esse é o tempo de pregarmos a palavra, falar desse sacrifício, desse amor, né, dessa graça maravilhosa, da sua misericórdia, porque ainda que sejamos falhos, né, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia sobre as nossas vidas, né? Então que você possa meditar nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar a sua vida. Se você já é do Senhor Jesus, glória a Deus, seja um instrumento de Deus. Se você ainda não conhece o Senhor, que você possa se voltar para o Senhor, que você possa dar crédito à palavra do Senhor. Não é eu que estou falando, essa palavra não é minha. Essa palavra é do Senhor Jesus, é o que está escrito na palavra do Senhor, né? Jesus era o verbo, né? No princípio era o verbo, era a palavra, o verbo é palavra. Né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus Cristo é Deus, aleluia. Né? É o Filho de Deus. Glória a Deus, que você possa ter um entendimento em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida, orando por você, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas diante da tua presença. Pai, eu não conheço o coração, eu não conheço ninguém, Pai, que está do outro lado dessa tela, meu Pai. Mas eu conheço o Senhor e eu sei que Tu és um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia, Pai. Que todo sacrifício de Jesus, todo sofrimento, Pai, não foi em vão. Oh, Pai, muitas vidas têm ouvido a Tua palavra, têm se entregado, têm, Pai, entregado suas vidas ao Senhor Jesus, têm entendido essa palavra. E nesse momento eu peço ao Senhor, meu Pai, para que Teu Espírito Santo venha falar a cada coração que está ouvindo, Pai. Aqueles que já têm o Senhor possam ser renovados, fortalecidos. Aqueles que não têm o Senhor, meu Pai, possam, Pai, entender, Pai, oh Deus querido, a Tua maravilhosa graça, Pai, que foi entregar o Seu Filho, Pai, pelas nossas vidas, que nós ainda, mesmo nós ainda sendo pecadores, meu Pai, falhos, Senhor. Pai, que eles possam ter esse entendimento de entregar as suas vidas, Pai, para Jesus Cristo e receber, Pai, oh Deus, o sacrifício do Senhor Jesus, receber Jesus em seus corações, meu Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que haja salvação, para que haja, Pai, nessa terra, Senhor, manifestar da Tua glória sobre cada vida que está assistindo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, Senhor. Meu querido, que Deus te abençoe, que você possa ser instrumento também de Deus para levar essa palavra para outras pessoas, em nome de Jesus. Eu tenho me disposto a falar do amor de Deus. Não é fácil estar aqui, porque muita dificuldade, mas eu tenho me esforçado
eu tenho me colocado diante do Senhor, Ele tem falado ao meu coração para que eu não venha desistir de falar da sua palavra. E eu glorifico a Deus porque o Espírito Santo tem usado a minha vida para abençoar outras vidas. E toda a honra e toda a glória seja dele, porque dele e para ele são todas as coisas. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.